Olá, eu, Tauan Felipe Bauer, acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí, foi proposto para nós, pelo professor Ivan, para a disciplina de Plantas 2, falar um pouco sobre a cultura da ervilha forrageira. Bom, a ervilha forrageira, sendo uma leguminosa da família das fabáceas, de espécie de cultivo anual, onde, por possuir uma certa tolerância a temperaturas elevadas e solos com baixa fertilidade, por possuir crescimento rápido e tem uma facilidade de cobrir o solo muito rapidamente, assim evitando erosões e também a infestação de plantas daninhas. Muitos estudiosos falaram que a originalidade dela vem do Oriente Médio, ou sendo do nordeste da Índia até o Afeganistão. A ervilha forrageira, por possuir um alto índice de fixação de nitrogênio, ela é utilizada muitas vezes como uma planta de cobertura, podendo até ser pastejada até 2 vezes, ainda assim sobrando uma boa produção de biomassa vegetal. A ervilha, muitas vezes em regiões de altitudes elevadas, como no sudeste do Brasil, é usado como cobertura em ciclo curto, sendo consorciado com centeio, trigo, mourisco, nabo forrageiro e sendo semeado após a colheita da soja, tendo um ciclo de 60 a 70 dias após a semeadura. Sua descrição botânica e morfológica, sendo uma espécie das mais estudadas em relação às suas características qualitativas e quantitativas, contendo muitos trabalhos que representam as características florais, técnicas de hibridação e métodos de melhoramento. O gênero Pisum contém uma vasta variedade genética, que existe nas variedades que são comercializadas, também nos materiais dos bancos de germoplasmas, sendo diferenciado em 2 espécies, Pisum arvense, a ervilha forrageira, e a Pisum sativum, a ervilha verde. Cultivares têm sido desenvolvidas a partir do material originalmente introduzido na África. Na África, na China, Europa, Índia e no sudoeste da Ásia. A ervilha também pode ser descrita como uma planta anual, com caules delicados, flexuosos, estriados, simples ou quase simples, tendo folhas parempinadas com gavinhas, ou tendo ramos de 1 a 5 pares, geralmente de 1 a 3 pares de folíolos ovalados. Suas formas de implantação, também sendo uma forrageira, ocupa um período de abril a junho, podendo ser estabelecido no plantio direto. Para o plantio direto, recomenda-se utilizar num espaçamento de 20 centímetros e uma densidade de semente de 15 a 18 sementes por metro linear, com a profundidade de 3 a 4 centímetros de semeadura, proporcionando um volume total de 80 a 90 kg de semente por hectare. Em caso de usos com consórcios com outras plantas, recomenda-se usar de 40 a 45 kg de semente por hectare. A ervilha, por ser cultivada em regiões com clima temperado, em países de clima tropical, ela é cultivada em locais com altitude alta, tendo temperaturas em torno de 13 a 18 graus Celsius. Já na região centro-sul, na qual as temperaturas se aproximam durante os meses de inverno, em temperaturas acima dos 27 graus. As produções são prejudicadas, especialmente na época do florescimento. O excesso de chuva no final do seu ciclo também causa muitas perdas, ou chuvas durante a colheita, no qual irão interferir na coloração dos grãos, deixando-os amarelados, no qual será rejeitado pelas indústrias. O cultivo da lavoura de ervilha recomenda-se realizar em solo homogêneo, sem diferenças de umidade, acidez e fertilidade. Para uma maturação mais uniforme,
Para o momento da colheita, o pH ideal desejável é em torno de 6,5. Se for preciso fazer a aplicação de calcário, recomenda-se que seja incorporado com o solo em até 25 cm de profundidade e pelo menos 3 meses antes do plantio. Como as demais leguminosas, a ervilha tem a capacidade de fixar nitrogênio no solo, tendo uma capacidade elevada se a semente for inoculada com bactérias fixadoras de nitrogênio. O seu ciclo também pode ser menor dependendo da época de semeadura, influenciando muito com as condições climáticas. O manejo de plantas daninhas na ervilha é de fácil contenção, por a ervilha ter seu crescimento rápido. Ela cobre mais facilmente o solo, assim ajudando a evitar a infestação das plantas daninhas. Em solo com baixa fertilidade, ou em áreas com um número baixo de plantas por hectare, assim deixando espaço para a daninha se desenvolver. As invasoras podem ocasionar danos na produção e na qualidade dos grãos escolhidos. Um exemplo, como a daninha Maria Pretinha, Solanum americanum, no qual pode ter seus frutos trilhados durante a colheita, assim ocasionando cor indesejável aos grãos da ervilha. O manejo de insetos praga e manejo de doenças na ervilha tem como principal praga a lagarta das vagens, o percevejo verde, o percevejo pequeno e a tríplice. A lagarta das vagens ocasiona danos atacando as folhas, as flores, as vagens e os grãos, surgindo no início da floração e permanecendo até o momento da colheita. O percevejo verde tem sua ocorrência depois da floração, permanecendo na lavoura até o momento da colheita. Já o percevejo pequeno aparece na lavoura no mesmo período que o verde, tendo os mesmos danos, provocando um maior dano no estágio de enchimento de grãos. E a tríplice surge até 40 dias depois do nascimento das plantas, no qual atacam as folhas, causando danos maiores nos primeiros 25 dias de ocorrência. A sua colheita e o pós-colheita seria que a colheita da ervilha é mecanizada, sendo realizada quando os grãos chegam de 13% a 14% de umidade, quando as plantas chegarem no seu nível completo de maturação, o qual deve ser feita logo a colheita. Pois, se maior for o tempo a ser colhido, maior será o número de grãos descoloridos. Se as plantas estiverem muito secas, vai ocasionar uma perda elevada de grãos, pois muitas vagens irão se debulhar com as trepidações das lâminas de corda. A colheitadeira pode ser... Se porventura as plantas estiverem muito secas, a colheita deve ser realizada de manhã ou no final da tarde, quando a umidade do ar estará mais elevada e as temperaturas mais baixas. A ervilha tende ao acamamento no final do ciclo, ocasionando 3 problemas na colheita mecânica, sendo a plataforma de corte não conseguirá alcançar a planta para recolher todas as vagens, ou a plataforma tem que trabalhar muito rente ao chão e acaba recolhendo torrões de pedras que sujam os grãos e danificam a máquina, e o arrastamento das ramas provoca o embuchamento das artes laterais das colheitadeiras de semi-arrasto. Então, as colheitadeiras devem seguir umas recomendações de regulagem, no qual são a velocidade de deslocamento em torno de 2,5 km por hora, tendo a sua velocidade do molinete 25% superior à velocidade da máquina. O cilindro batedor e o côncavo devem ser regulados para a redução máxima da quebra de grãos, e a rotação do ventilador e a abertura das peneiras devem ser reguladas em função da umidade dos grãos e do grau de impureza. O armazenamento da ervilha melhora a qualidade dos grãos, no qual a reidratação dos grãos recém-colhidos apresenta uma alta porcentagem de grãos duros, os quais não absorvem água num período de 4 a 5 meses depois da colheita. A porcentagem de grãos duros é baixa. No armazenamento
podendo evitar o ataque de pragas nos grãos armazenados, pode ser feito o polvilhamento com malation pó a 4% ou expurgo com fosfeto de alumínio. Para o uso de expurgo, deve ser feito o cobrimento dos grãos com as lonas plásticas e depois colocado pastilhas de fosfeto de alumínio sob a lona, deixando um período de 12 horas. Estudos realizados pela Embrapa não recomendam-se o uso de brometo de metila para expurgar a ervilha, pois esse produto poderá causar perda de viabilidade das sementes, atrasando a germinação ou plantas com pouco vigor no campo. Então, a ervilha geralmente é um fruto de um contrato com a indústria de enlatados. Este contrato firmado estabelece uma estabilidade do preço do produto até as condições de plantio. Seria isso um pouco sobre a cultura da ervilha. O meu muito obrigado a todos.